Acompanhe esse estudo da vitória sobre a morte com base em 1 Coríntios capítulo 15, parte 2. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, divulgue esse estudo para os seus amigos e familiares. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a segunda parte do nosso estudo em 1 Coríntios capítulo 15, que fala a respeito da ressurreição, a vitória sobre a morte. Na primeira parte desse estudo, nós tivemos oportunidade de estar sinalizando a importância da ressurreição em nossa vida. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então tudo que nós fazemos é em vão. E como Paulo diz, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Lembrando a você que nós estamos fazendo esse estudo com base em algumas perguntas que nos levam a obter a resposta aqui no texto de Paulo. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você faça seus comentários, porque isso ajuda a nossa divulgação no YouTube. Vamos orar pedindo a Deus que seja conosco durante todo esse estudo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui participando desse estudo. Queremos te pedir, ó Deus, que em qualquer tempo em que ele seja divulgado, que ele seja assistido, pessoas, ó Deus, possam ser consoladas com relação aos seus mortos e possam ser também consoladas, ó Pai, com relação à certeza da ressurreição que todos nós temos. Ó Pai, que todos nós viveremos esse momento maravilhoso que viveremos de ressurgirmos, Senhor, para podermos estar contigo. Nós te pedimos o pleno entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje essa segunda parte, ela vai estar aqui, ela se refere aos versículos de 12 a 19, que fala sobre a ressurreição no presente, que ela é um artigo de fé. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. E a primeira pergunta que o texto nos faz é o seguinte: é possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Lembrando, irmãos, que aqueles membros da igreja em Corinto, eles eram ali de pensamento grego, em sua maioria eles eram gregos e eles eram divididos ali entre o ascetismo e o hedonismo. O ascetismo é aquele que nega todo e qualquer prazer ao corpo. Então eles são aversos a relações sexuais, aversos a comer uma comida saborosa e que lhes fizesse bem. Qualquer coisa que pudesse dar prazer ao corpo, eles abominavam. E já o hedonismo é aquela questão, né? Já que eu vou morrer mesmo, que não existe ressurreição, então eu posso viver da forma que eu quiser. Já que o espírito é bom e o corpo, a matéria é má, já que a matéria é má, então não importa o que eu fizer com a matéria. Eu posso viver da forma que eu quiser, porque ela é má, vai continuar sendo má e só o espírito que é bom. Então, ali, os membros daquela igreja, por mais que eles tivessem se convertido, eles traziam esses pensamentos para dentro da igreja. E aí surgia a dúvida: existiu realmente a ressurreição? Alguns duvidavam até que Cristo houvesse ressuscitado. Outros achavam o seguinte: não,
Eu aceito, tudo bem, Cristo ressuscitou, ele era Deus, ele é Deus, ele é poderoso e ele ressuscitou. Mas isso não quer dizer que nós vamos ressuscitar. E aí eu pergunto, é possível, não é, crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Irmãos, sem uma, não tem a outra. Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque Cristo, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele morreu ali, irmãos, como homem. Lembra, o primeiro Adão, ele pecou. E pelo pecado de Adão, todos nós pecamos. O segundo Adão é Cristo. É Cristo. Ele não nasceu de forma natural humana. Adão foi feito ali, não é, manipulado ali por Deus, né, para tomar a sua forma. Depois Deus dá o sopro de vida a Adão. Então Adão, ele não nasceu de mulher. E Jesus Cristo, ele nasce, mas não por uma concepção humana. Ele nasce ali por uma concepção espiritual. O Espírito Santo ali é que realmente faz com que Maria possa conceber. Por quê? Porque Maria não tem relação com o homem. Maria ainda era virgem. E então nasce Jesus Cristo. Por isso se chama o primeiro Adão e o segundo Adão. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a Bíblia fala que Cristo é as primícias daquele que morre. O que significa isso, irmãos? Significa que Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí você pode pensar assim, mas irmã, Lázaro não ressuscitou, o filho da viúva não ressuscitou, o filho da sulamita não ressuscitou. Quantos ressuscitaram? Sim, mas todos esses ressuscitaram e morreram novamente. Jesus, ele ressuscitou e agora a morte não tem poder sobre a sua vida. E assim seremos nós quando ressuscitarmos em Cristo. Nós teremos um corpo incorruptível, o corpo que deveríamos ter se Adão não tivesse pecado. E a morte e o pecado não vai ter mais poder sobre a nossa vida. E a morte, por consequência, também não. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte é uma consequência do pecado. Entendeu? Se você entendeu ou se você ficou com dúvida nesse texto, coloque aí a sua dúvida que nós estaremos respondendo tão logo seja possível. Vamos adiante aqui, irmãos. Olha, o versículo 3, vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 15, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O versículo 16, ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, irmãos, essa primeira pergunta, é possível negar a ressurreição, a nossa futura ressurreição, mas aceitar a ressurreição de Cristo? Não. Negar a ressurreição de Cristo é negar a ressurreição da humanidade. E negar a ressurreição da humanidade é negar a ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia daqueles que morrem. E Paulo aqui nesse versículo 16, ele diz: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, irmãos, é vã a nossa fé. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, irmão, nós somos falsos. Você está anotando esses pontos? O primeiro, olha: se o morto não ressuscita, Cristo não ressuscitou, tá? Versículo 16, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Versículo 15, se Cristo não ressuscitou, nós somos falsos. Vamos ler aqui o versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então está aqui, irmãos, olha,
nós somos falsas testemunhas. Por quê? Porque nós pregamos que Cristo ressuscitou. E se nós não vamos ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Então nós estamos pregando um evangelho falso. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, ainda somos pecadores. Porque lembra da carta aos Romanos que nós falamos que era o justo pagando o preço do pecado do injusto para que nós pudéssemos ser justificados. Nós, por mais que nós façamos aqui na terra, por mais que nós queiramos ter uma vida íntegra, uma vida de abnegação, irmãos, aos prazeres terrenos, nós ainda somos pecadores. Tanto é que nós morreremos. E a morte é uma consequência do pecado. E Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. Isaías vai dizer que nós reputávamos ele por pecador. Nós reputávamos que aquilo que ele estava pagando, aquilo que ele estava sofrendo era pelos pecados dele. Mas não, era pelos nossos pecados. Romanos, ele vai dizer que ele é o justo morrendo pelo injusto. Então é o justo, o único que foi justo. E que por isso a morte não teve poder sobre ele. Porque ele é que tem poder sobre a morte. Por que ele tem poder sobre a morte? Porque ele não pecou. Você já havia entendido isso? Você já havia feito esse link de que por que Cristo era o único que podia morrer pelos nossos pecados? Porque ele foi 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. E como homem, em tudo ele foi tentado e ele não pecou. Por isso ele teve poder sobre a morte. Por isso ele tem poder sobre a morte. Então, esse versículo 17, assim, eu não sei se de tudo aquilo que Paulo está falando tem alguma coisa, mas esse, assim, me atacou de frente, sabe, irmãos? Porque quer dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós permanecemos no nosso pecado, ou seja, o pecado vai continuar tendo domínio sobre nossas vidas. Isso eu achei pesado, né? Desses 6 pontos que eu vou estar relatando, esse foi um que realmente me atacou. O versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, quem morreu, morreu. Eu devo confessar aos irmãos que, ao estudar o capítulo 15, tem coisas na Bíblia que a gente sabe, eu sempre soube a respeito da ressurreição, mas às vezes aquela palavra ali ainda não nos tocou. E ao estudar esse capítulo 15, como que isso me consolou com relação à perda dos meus pais. Eles não estão perdidos. Eu não perdi meus pais. Por quê? Porque eu sei o endereço certinho de onde está a alma deles. E eu sei que no dia da ressurreição eles vão ressurgir e vão estar ali com um corpo incorruptível no céu. E isso me dá o quê? Um consolo. Um consolo de que a morte não é o fim. A morte é o início de uma nova vida. Nós deveríamos, irmãos, nós devemos nos gloriar na morte. Por quê? Porque a morte é o início de uma nova vida com Cristo. Uma vida, a nossa alma entra imediatamente em estado de gozo e no dia da ressurreição, todos nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível e viveremos ali para glorificar a Deus, o nosso Salvador. Vamos adiante, irmãos. O versículo 15, ele diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Ou seja, quem morreu, morreu. Se Cristo não ressuscitou, quem morreu, morreu. Versículo 19, irmãos. Ele fala:
que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pesado, não é? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que nós somos os mais infelizes de todos os homens? Porque nós temos uma esperança vã. Nós temos uma crença que é vã, uma coisa que realmente é uma mentira. E algumas pessoas, elas realmente não conseguem, não é, irmãos? Viver uma vida plena, porque não conhecem essa verdade, não conhecem a verdade de Cristo ressurreto, de Cristo que realmente morreu ali pelos nossos pecados e por ele ter vencido a morte. Todos nós ressuscitaremos ali, irmãos, juntamente com ele para vivermos a vida eterna. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, irmãos, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo fala aqui no versículo 19 do capítulo 15. Então, a ressurreição, ela é o cerne da esperança do cristão. A ressurreição é o cerne da esperança do cristão. É nisso que nós vivemos, é isso que nós devemos pregar. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser, irmãos, a nossa busca. Não é saber que um dia nós encerraremos a nossa peregrinação aqui na terra e iniciaremos uma nova vida com Cristo. Agora sim, na nossa pátria celestial, de onde somos cidadãos. Aqui é passageiro, é peregrinação. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro fala o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a nossa viva esperança é que Cristo ressuscitou de entre os mortos e por isso nós também ressuscitaremos. Que Deus esteja falando aos nossos corações. Se você sofre nesse momento a perda de algum ente querido e ele era uma pessoa realmente salva, uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus, console-se nesse momento, que o Espírito Santo te dê o consolo de saber que em Cristo essa pessoa vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias e saiba que a alma dessa pessoa está em estado de gozo ali com Deus. E irmãos, console-se também, né, na esperança de que temos uma vida inteira por vir. Aqui é apenas uma passagem. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar consolando os nossos corações e que o Senhor possa estar te dando entendimento a respeito de tudo isso. Não perca a terceira parte desse vídeo, sobre a vitória sobre a morte. Amém.